mal entendia inglês, mas eu apanhei algumas coisas e eu olhei para a médica e comecei a chorar. A médica fez-me um carinho e disse, não chores. A Ai, única Jesus. coisa que eu perguntei, serva Edna, perdão, tem cura? A médica olhou para mim e disse, tem cura. Eu sentia a dor da doença e sentia a dor de ver pessoas que chegaram comigo a voltarem para Angola com esses bebês. E eu ainda não tinha começado a fazer o tratamento que me levou para lá, serva Edna. Eu perguntava a Deus, mas eu não me lembro de ter feito mal a alguém. Bem-vindos a mais um Pod Fé, um programa que é de Deus, que veio levantar, aumentar e fortificar a tua fé. Hoje nós temos uma convidada super especial, que também foi escolhida a dedo por Deus. É uma guerreira de Cristo. É uma mulher que tem uma resiliência Amém. espiritual, Amém. onde por mais que ela quisesse desistir, Deus dava sempre ordem aos anjos Amém. ao respeito dela para lhe guardar, para lhe levantar, para lhe abraçar. Você que está aí deste lado, esta luta não vai te matar. Amém. Se não matou a serva Lídia Amém. até agora, Amém. também não vai te matar. Amém. Por isso ela está aqui hoje para partilhar o seu testemunho, Amém. que eu sei que vai impactar a tua vida. Mesmo. Prepara uma caneta e um bloco de nota, Amém. porque hoje eu sei que vai impactar a tua vida esse testemunho. Não se esqueçam, subscreva o nosso canal, curta a nossa página, partilhe o máximo. Amém. A tua partilha está a salvar vidas. Amém. A tua partilha é evangelização. Aciona o sininho. Ajuda este ministério a crescer. Amém. Ajuda a nossa página a crescer. Nós estamos em todas as plataformas digitais. Pode fé. Nós estamos à sua disposição. Você que é levita, você que é pastor e quer anunciar uma atividade da tua igreja, contacte-nos. Você que muitas vezes tem dificuldade, tem escassez, pobreza ao extremo, não se esqueça que Deus é um Deus dos órfãos, os necessitados e as viúvas. Com a ajuda de todos os nossos seguidores que têm sido impactados Amém. com este testemunho, nós também podemos te ajudar. Amém. A serva Edna sozinha não consegue, Amém. mas Deus preparou os seus filhos do outro lado, Amém. que vão te ajudar, você que está aí. Não sofra sozinho. Não se tranque neste quarto. Não fique na escuridão. Não se sinta abandonado ou abandonada. Nós estamos aqui como luz para te ajudar a caminhar. Seja um patrocinador, um parceiro, pode fé. Sem mais demora, nós vamos passar para a nossa convidada. Ela que já começou a impactar a minha vida desde o momento que eu lhe ouvi e que eu lhe vi. Amém. A paz do Senhor serva Lídia Pai do Gonçalves. Lídia Magalhães, Carlos Magalhães, serva Edna. Ok, Lídia Sim. Carlos Sim, Magalhães. sim. Bem-vinda a este programa que não é da serva Edna, Amém. mas sim de Deus e de todos nós, os filhos dele. Amém. Muito obrigada, serva Edna, pela oportunidade. Muito obrigada por permitir que eu esteja aqui e dar o meu testemunho. Amém. Porque agora tenho a certeza, agora sei que quando Cristo ordena, nós nada somos, ninguém somos e temos simplesmente que obedecer. Amém. Porque sou uma pessoa muito reservada e nunca em momento algum passou-me pela cabeça contar o meu testemunho, mas nem eu mesma consigo explicar que quando o servo de Deus, frisado Maquimba, meu padrinho, disse que passaste num vale que o mundo precisa saber que Deus é Deus.
Amém. E eu disse, padrinho, eu vou, eu quero, eu preciso. Amém. E hoje cá estou. Glória a Deus. Amém. E quem é Lídia Magalhães? Lídia Magalhães é uma serva do Senhor. Eu nasci na Gabela. Sou natural do Kwanza Sul, município da Gabela. Filha do Senhor Santos Magalhães Augusto, de Elisa Carlos Francisco. Sou mana de muitos irmãos. Uau. E somos muitos. Uau. Sou mana de muitos irmãos. Até antes de estar doente, eu era funcionária numa empresa privada, eu era secretária, a fazer a segunda licenciatura em Direito. Sou esposa, sou acasalada. Uau, glória a Deus. Sou acasalada e prontos, membro da Assembleia de Deus Pentecostal, Ministério Betel, Centro Getsemane. Pronto, serva Edna, eu vivo cá em Luanda sensivelmente 24 anos. Vim cá para fazer a minha formação e acabei estando até a data atual que, pronto, tenho a minha casa, tenho a minha vida. Sabemos que a vida com Cristo não é fácil para ninguém. Não é mesmo. Eu nasci na igreja. Quando cheguei cá em Luanda, pronto, já sabemos que é aquela adolescência, temos a tendência de procurar o mundo que sabemos que nada tem. Mas depois que acasalei-me, eu senti a necessidade de voltar para a igreja, onde estou até hoje. Amém. A minha história começou em 2015, serva Edna, quando acasalei-me ao meu marido. Começamos a viver. Obviamente que quem acasala-se tem a necessidade de formar a família. Foi que engravidei a primeira vez, abortei. A segunda vez, abortei, aborto instantâneo. Fui ao médico e o médico disse que tinha miomas, podíamos extraí-lo. Extraímos cá em Angola. Mas depois daquela extração, voltei a engravidar e abortei novamente. Lá, o sino espiritual tocou. Eu disse, não, aqui passa-se alguma coisa, já não é físico. Já não é físico. Voltei para a igreja e continuei a minha jornada com Cristo. Mas de tanto chorar, irmã Edna, de tanto pensar, porque chega uma altura que nós questionamos-nos onde está a falha. Porque o médico diz que está tudo bem. Mas nós sabemos que as questões espirituais às vezes atacam-nos de uma forma que só mesmo estando em Cristo para percebermos o que realmente se passa. É verdade. Serva Edna, depois de tanta batalha, depois de tanta luta, em 2022 marcamos a viagem. Pronto, meu esposo disse, olha, já que estamos a tentar cá em Angola, não estamos a conseguir, vamos ainda ver se conseguimos juntar um dinheiro, irmos para o exterior, ouvirmos outras opiniões, outros médicos e vermos então o que é que se passa. Serva Edna, preparamos os valores durante 2 anos. Ok. 2 anos e 3 meses antes de partir, serva Edna, as coisas começaram. De repente, eu comecei a sentir o corpo a doer. Como se fosse paludismo, como se fosse alguma coisa simples. Eu fui ao médico, o médico disse realmente que tinha paludismo. Fizemos os exames, passou a receita, fiz a medicação. Mas, serva Edna, quanto mais eu tomava, mais dor eu sentia. Meu Deus. E se fosse uma simples dor, serva Edna, seria normal. Era uma dor acompanhada de inchaço. Serva Edna, eu comecei a inchar o corpo todo, da cabeça aos pés. Mas era um inchaço inexplicável, serva Edna, que eu ia para a cama, quando acordasse, estava ainda mais inchada. Meu Deus. O marido preocupado, disse, é melhor apressarmos a viagem, porque se já fomos ao médico, acusou paludismo, fizemos a medicação
ainda continuas a inchar, é melhor corrermos. Fomos para Cape Town, África do Sul, fomos recebidos pelos médicos, fizemos a consulta. E quando o médico atendeu-me, Serva Edna, para fazer a consulta de ginecologia obstetrícia, obviamente, apercebeu-se que eu estava inchada. O médico perguntou o que era. Eu disse que também não sabia, que já tinha feito alguns exames e que nada Melhorou. dava, certo? O médico disse, tudo bem, então vamos fazer a cirurgia para retirar alguns miomas que eu ainda tinha e depois disso vamos ver o que se passa realmente. Sim, com essa inflamação. Com a inflamação. Serva Edna, eu fui para o bloco, mas quando saio do bloco operatório, Serva, eu saio 2 vezes mais inchada do que entrei. O médico preocupado, e como Deus é tão bom, Serva Edna, nós fizemos esse tratamento na clínica privada, mas o médico olhou para mim, olhou para o meu marido, já com um semblante meio que preocupado. O médico disse, olha, vamos fazer assim. Como eu também atendo no hospital geral da cidade, Sim. do país, ou de Cape Town, nesse caso, eu vou para o hospital, abro uma ficha para si, para que a senhora continue a fazer o tratamento no hospital público, porque se continuarmos no privado, vocês poderão não conseguir. É caro. Não é de costume fazer Sim, isso, sim. mas eu sinto que devo fazer. Eu disse, Deus, obrigada, porque o senhor já estava a trabalhar. A trabalhar. Serva Edna, o médico foi para o hospital, abriu a ficha. 20 minutos depois ligou a guia que acompanhou-nos e eu fui transferida para o Hospital Geral de Cape Town. Encontrei a equipa de enfermeiros à minha espera, eu fui atendida. Serva Edna, eu acho que eu cheguei no hospital já assim sonolenta, porque eu ainda estava sob efeito da medicação. Mas receberam, acho que já no final do dia. Fizeram alguns exames que, por sinal, também dava negativo. Mas a doutora disse, olha, como ela acabou de chegar, vamos deixar passar a noite, com soro. Aquelas máquinas apropriadas que controlam o coração, a tensão, a pressão da pessoa. No dia seguinte, a médica voltou a examinar-me, tirou sangue, levou para o laboratório. Serva Edna, os exames davam negativos. Meu Deus. Ela chamou o primeiro colega, o segundo, o terceiro, o quarto. Num instante, Serva Edna, eu vi média de 8 ou 10 doutores à frente da minha cama. Óbvio que eles são tão profissionais que tu não consegues perceber que alguma coisa grave se passa. Mas nós que conhecemos a espiritualidade, Serva Edna, ficamos calmos, mas sabemos que passa-se alguma coisa. Alguma coisa lá à frente, lá no fundo se passa. Certo. Serva Edna, a médica olhava para mim, tocava no meu pulso, perguntava se eu me sentia bem. Eu olhava para ela com um sorriso e dizia, doutora, sinto-me bem. Certeza, certeza. Serva Edna, aquele dia passou, porque aquele grupo de médicos que havia passado por mim também não conseguiu descobrir o que se passava comigo. Dormimos, no dia seguinte, a médica chegou, olhou para mim, perguntou às enfermeiras como é que eu tinha passado a noite. Elas diziam que eu estava bem, graças a Deus. A minha tensão continuava 12,8. Em momento algum, eu me exaltei. Eu fiquei calma. A única coisa que eu dizia, Serva Edna, pai, eu não vim aqui para morrer. Amém. Eu olhava para a guia, que às vezes conversava com os médicos, e ela olhava para mim com um olhar preocupado. Eu olhava para ela e dizia, mamãe, não se preocupa. Eu, antes de vir para aqui, eu pedi a Deus. Eu recebi a confirmação de que eu podia realmente vir. Amém. E se Ele me trouxe até aqui, Ele não vai me deixar morrer aqui. Amém. A guia olhou para mim e disse, filha, eu já recebi tanta gente
mas nunca tinha recebido alguém com a tua fé. Meu Deus. Serva Edna, no dia seguinte, a médica pensou e lembrou-se de um médico que ainda não tinha passado por mim. Ali Deus já estava a trabalhar. O médico veio, olhou para mim, segurou o meu pulso, serva Edna. Ele disse, olha, eu vou fazer a colheita do sangue, vou levar ao laboratório. E trago para saber e ter certeza se realmente é aquilo que eu penso que está a acontecer. O médico levou o sangue. 5 minutos depois ele voltou com o resultado, olhou para mim. A minha guia não estava. E eu mal falava inglês. O médico olhou para mim, consegues me perceber? Eu disse, doutor, algumas palavras consigo, mas eu tenho a certeza que vou conseguir perceber, é assim. A senhora está com os glóbulos brancos e os vermelhos a combaterem dentro de si, mas numa expressão mais terra a terra, como nós angolanos dissemos, a senhora está sem imunidade. Meu Deus. E eu tenho que aplicar um tratamento intensivo à senhora, que no caso a senhora pode viver em função desse tratamento, porque é muito forte e a senhora está mesmo sem imunidade, como também a senhora pode não aguentar. E para isso preciso que a senhora chame alguém que assine o termo de responsabilidade para começarmos o tratamento. Serva Edna, a minha guia estava num outro hospital, uma paciente. O meu marido estava em casa porque não era hora de visita. O médico olhou para mim e eu disse, doutor, se eu não tenho muito tempo, até chamarmos a guia ou o meu marido para assinar o termo de responsabilidade, são os minutos que vão. Sim. E é o meu tempo de vida que esgota. Exatamente. Traga-me a documentação que eu assino. Meu Deus. O médico perguntou, a senhora tem certeza? Eu disse, tenho certeza, doutor. Eu vou assinar porque eu sei que eu vou sair bem, porque eu não vim aqui para morrer. Amém. Eu assinei a documentação, serva Edna. O médico começou com o tratamento. Aplicou o primeiro balão de soro, o segundo, o terceiro. Eu comecei a sentir, serva Edna, a vida a voltar. Uau. Comecei a sentir uma forte temperatura, comecei a sentir o coração a bater ainda mais forte. Terminamos aquela medicação, creio eu, 15 horas. O médico disse assim, dona Lídia, eu terminei a minha parte, vou fazer a colheita novamente, vou levar ao laboratório. Se estiver bem, ok. Se não tiver, vamos continuar. Está bem. Serva fez a colheita, levou ao laboratório e 16 horas ele voltou e disse, a senhora tem bom organismo. Amém. A tua situação está estável e vai poder continuar o tratamento que lhe trouxe cá. Glória a Deus. Muito obrigada. Que na verdade não era o teu organismo. Que né? na verdade não era o meu organismo e eles não percebiam como é que 50 minutos atrás eu estava sem pulso. Sim. E em fração de segundo eu voltei à vida. Yes. Eu disse, Deus, obrigada. Amém. Serva Edna, lá a médica, fiquei mais 2 dias. Depois disso a médica disse que eu estava bem, que podia fazer a medicação em casa e que um mês depois voltava para lá para fazermos novamente os exames e saber se realmente estava estável. Eu fui para casa, serva Edna, encontrei o meu marido, tudo corria bem. Até o momento que ele tinha que voltar para Angola, porque alguém tinha de voltar para trabalhar. Sim, sim. Ele voltou e eu continuei com o tratamento. Serva Edna, uma semana antes de fazer o tempo que a doutora disse que eu tinha de estar a casa, eu começo novamente a sentir dor forte no corpo. Mas serva Edna, são dores que não desejas para ninguém. não desejo. Yes. Não desejo a ninguém, serva Edna, e muitas das vezes nós ouvimos pregações que alguns servos de Deus dizem que o escolhido de Deus precisa passar na prova a sorrir, precisa passar na prova a cantar, mas serva Edna há provas e provas. É verdade. Chegou uma altura, serva Edna, que eu não conseguia nem orar.
Serva Edna, eu não conseguia nem orar de tanta dor. Eu só dizia a Deus, seja feita a tua vontade. Meu Deus. É que eu estava sozinha, num país que fala uma língua diferente da nossa. Eu sabia que se eu alarmasse, era minha mãe, meu pai, o meu esposo, as minhas irmãs a sofrerem com antecedência. Sim. Então eu disse, Senhor, me segura. Eu preciso enfrentar sozinha, até que a situação se estabilize, para eu poder anunciar o que é que realmente se passa cá. Serva Edna, voltei para o médico. O médico, Dona Lídia, não chegou o tempo, disse doutor. É que eu não estou mesmo a dormir. Lá voltamos novamente à estaca zero, Serva Edna. Baterias de exame negativo. Bateria de exames negativo. Depois de tantos exames, Serva Edna, lá um médico veio com um outro resultado. Ela está com paludismo. Não, ela está com reumatismo. Outro médico disse, mas reumatismo, uma mulher de 36 anos, vive num país quente. Reumatismo? A esse estado? Mas pronto, como acusou reumatismo, vamos combater reumatismo. Lá volto novamente para casa, a Serva Edna, com uma pilha de medicamento. Estou lá eu a tomar. Tomo. 2 semanas antes de voltar para o médico, dor novamente, Serva Edna. Quer dizer, que tem um tempo estipulado. Aquilo... Já é um cronômetro que estava ali, que era acionado. Vamos dar uma falsa esperança, não é? Porque, independentemente de qualquer coisa, você ainda não tinha ido, não tinha chegado à raiz do problema. Era parcial. Ainda, independentemente de Deus, ser Deus na tua vida, sim, você ainda estava a confiar no homem. Certo. Você ainda estava com um olho no homem, achando que o homem, que é o médico, é que iria te dar a solução do teu problema. Certo. E só que vamos terminar, vou chegar também, porque eu quero saber o final da história. Amém. Yeah. Só que o mundo espiritual tinha um cronômetro. Tinha. Não, vamos dar uma falsa esperança. Tinha. De 2 semanas, quando chegar X dias, nós vamos acionar. Estamos lá novamente, Serva Edna. Aquilo era uma dor intensa, Serva Edna. Aquilo era uma dor. Que a terceira vez que eu voltei para o médico, já não era eu. Já não era eu, Serva Edna, porque eu depois comecei a perder peso. Porque depois o doutor deu-me uma medicação que foi completamente inchada. Depois emagreci, sem explicação também. Serva Edna, na terceira vez que eu fui ao médico, já depois de 5 meses lá fora. O médico fez a colheita do sangue, a médica, recordo-me como se fosse hoje, olhou para mim, porque depois eu comecei já a ver o meu corpo a transformar-se, Serva Edna. As mãos começaram a endurecer, as pernas começaram a endurecer, o corpo todo começou a endurecer. Serva Edna, chegou uma altura que eu já não conseguia ir à casa de banho sozinha. Mas ao mesmo tempo eu precisava fazer aquele esforço porque eu não tinha mais ninguém senão Deus comigo. Ah, Deus, Jesus. Serva Edna, a médica olhou para mim, olhou para a guia e disse, olha, eu não sei como é que isso acusou agora, mas a paciente está com uma infecção rara no sangue. Essa infecção chama-se escleroderma. É uma infecção que ataca a pele, os músculos, o rim, o coração, o fígado. Mas graças a Deus, não disse graças a Deus, disse, no caso dela é diferente, porque o coração, o pulmão, o rim dela estão intocáveis. Mas a pele e os músculos estão muito danificados. Serva Edna, eu mal entendia inglês, mas eu apanhei algumas coisas e eu olhei para a médica e comecei a chorar. A médica fez-me um carinho e disse, não chores. A única coisa que eu perguntei, Serva Edna, perdão, tem cura? A médica olhou para mim e disse, tem cura. Leva muito tempo,
a senhora precisa ter muita paciência, porque a senhora só voltará ao seu estado normal depois de 4 a 5 anos. Eu disse, doutora, você tem cura? Eu aguento. Voltei para casa com a mesma medicação, Servaedina. Aquilo matou-me tanto psicologicamente porque eu fui para fora para fazer o meu tratamento de fertilização. Porque era um sonho meu que meu marido queria muito ajudar-me a realizar. Digo ajudar-me porque era eu quem mais sofria. Servaedina, só quem está aí em casa e já fez algum tratamento para engravidar vai perceber o que eu sinto. Eu voltei para casa e eu convivia com algumas irmãs angolanas que eu encontrei lá. Sabe, Servaedina, naquilo eu sentia a dor da doença e sentia a dor de ver pessoas que chegaram comigo a voltarem para Angola com esses bebês. E eu ainda não tinha começado a fazer o tratamento que me levou para lá, Servaedina. Eu perguntava a Deus, mas eu não me lembro de ter feito mal a alguém. Quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa super tranquila, sabe que eu sou uma pessoa amiga de todos, filha de todos, humana de todos. E comecei a me questionar, porque chegou uma altura que começamos a fazer uma... Por quê? Sim. Por que, Deus? Por que chegamos aqui tantas? E por que só eu fui atacada severamente? Servaedina, eu sentia tanta dor que chegou uma altura que eu disse, pai, eu te sirvo. Meu Deus. Se chegou a minha altura, eu estou pronta. Yes. Eu quero ir. Mas se não chegou, se realmente é alguma mão do homem, pai, estou cansada. Meu Deus. Oh, Deus. Jesus. Eu já não orava, Servaedina. Quando eu pudesse, eu me sentava na minha cama e chamava a Deus como se eu tivesse a chamar um pai ou uma mãe. Pai, hoje eu quero começar. Eu dizia, pai, senta aqui que hoje eu preciso que o Senhor me explique, eu preciso que o Senhor me responda, porque eu estou cansada, eu não consigo mais. Servaedina, eu fui para Cape Town com 65 quilos e eu voltei com 25 quilos. Mas o que me confortava, Servaedina, é que sempre que eu tivesse esse tipo de conversa com o pai, eu ia para a cama e me via saudável. Amém. Na minha casa, a receber os meus familiares. Foi ali que eu percebi que provavelmente eu estava a ser provada. Amém. Eu percebi que Cristo tinha uma missão comigo, que eu precisava ser provada. Para ver se eu estava pronta para receber o que vinha ali. Meu Deus. Servaedina, algumas irmãs angolanas com quem eu partilhava olhavam para mim e diziam: Lídia, se fosse você, voltava para Angola porque você tem mina tradicional, você tem tala do corpo todo. Meu Deus. Porque, Servaedina, eu fiquei completamente escura, completamente queimada, desfigurada. Chegou uma altura que eu não ia para o espelho. Eu preferia não olhar para mim. Eu disse, se realmente alguém me jogou a tal mina tradicional, a tal tala, quando eu voltar para Angola, essa pessoa vai ter que se converter porque eu não vou morrer. Em nome de Jesus. Essa pessoa vai olhar para mim e vai ter certeza que o Deus que eu sirvo não dorme. Yes. Glória a Deus. E vai ter certeza que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Jesus.
E se ele me prometeu, ele vai cumprir na minha vida. Amém. Amém. Elas diziam, me desista. Vai ainda. Faz ainda um tratamento, se calhar é tradicional, se calhar é... Eu disse, se o médico disse que tem cura, o meu Deus também vai fazer a sua parte. Em nome de Jesus. Você vai sair de lá de fora em novembro de 2023. Eu tive que conversar com o médico porque eles não queriam me dispensar porque o médico disse que provavelmente em Angola não podia encontrar a medicação adequada. Eu disse, doutor, eu preciso voltar porque eu estou sozinha. Sim. Apesar de ter uma ajuda ou outra de uma irmã, mas não é a mesma coisa que está no seio do seu familiar. Yeah. Não é a mesma coisa. Amém. Eu preciso voltar. Eu só peço que o médico me dê 6 meses. Me dê uma medicação que eu leve. E com o amor da minha mãe, do meu pai, do meu marido, das minhas irmãs, dos meus familiares em Cristo, eu vou levantar. Amém. Com a medicação que o doutor me der, eu lhe garanto que em 6 meses eu voltarei para aqui uma nova pessoa. Glória a Deus. O médico disse, está bem. Lá passou-me uma nova receita. Ele disse, eu não poderei fazer uma receita de 6 meses, porque o hospital proíbe. Mas eu vou passar uma de 3 meses. Depois, a sua tia, que no caso era a minha guia, mamãe Mônica, se estiver a ver o podcast, Deus lhe abençoe, minha mãe. Amém. Eu vou passar, depois a sua tia vem buscar. Lá eu vim para Angola. Serva Edna, eu no aeroporto. Meu marido foi buscar-me. Isso não caiu porque Deus é Deus. Meu Deus. Ele olhou para mim e eu senti que ele procurava onde estava a esposa dele. Meu Deus. Mas ao mesmo tempo ele teve uma força que conseguiu disfarçar de um jeito que eu senti-me confortável. Olhou para mim, abraçou-me, recebeu as malas. Eu na cadeira de roda, que eu não conseguia andar. Eu já não tinha fôlego para ficar em pé 3 ou 5 minutos, você vai, né? Chegamos no carro, fomos para casa. Quando falávamos ainda, antes de chegar, ele dizia, olha, vamos voltar para a nossa casa, vai recuperar aqui. A mãe vem do Sumbe, porque a mãe vive no Sumbe. Sim. A mãe e o pai estão lá. A mãe vem, fica um bocadinho, depois volta, fica mesmo aqui em nossa casa e vamos ficar bem, vamos nos cuidar e Deus é conosco. E olha que o meu marido ainda não é cristão, Servaina. Oh, meu Deus. Não é. Eu disse, não, eu olhei para a mãe, ele não tinha noção de como realmente eu estava. Quando chegamos no carro, ele disse, olha, agora concordo contigo, é melhor mesmo ir para a mãe. É melhor ficares na mãe, porque se ficares em casa, muita gente te virá. E eu não quero que algumas pessoas te venham assim. Porque não era eu, Servaina. Parece que me tinham colocado uma máscara, a minha irmã, que veio comigo, é testemunha. Sim. Eu fiquei completamente irreconhecível, Servaina. Sim. Mas quando chegamos, eu sabia que os meus familiares iriam ficar tão abatidos, que Deus me deu uma força, que era eu a confortá-los. Meu Deus. Era eu a dizer, mamãe, come porque eu vou melhorar. A minha irmã recebeu-me quando eu cheguei no Guarda Sul e recordo-me com a minha mãe, acho que ficou uns 3 dias sem comer, né, mana? Ela... Ai, Deus. Meu Deus. Ela não podia mostrar a mim que estava tão abatida, mas ao mesmo tempo eu conseguia perceber, porque ela... Eu acho que a fé dela caiu completamente, que ela dizia, é questão de dias, eu vou perder minha filha. Jesus. Eu dizia, mamãe, eu perguntei a Deus e ele disse que não vai me levar ainda. Uau. E se ele disse, ele vai cumprir. Uau. Eu não vou morrer agora, sei que cada um de nós tem o seu dia. Mas o meu não é ainda esse.
Amém. Escreve que eu vou dizer, mamãe. Quando eu sair dessa, eu serei 10 vezes mais bonita, 10 vezes mais próspera. Glória a Deus. Porque eu vou aguentar. Porque eu vou aguentar e eu vou sair dessa. Deus está a dizer agora, assim como curou Naamã, Aleluia. Naamã que entrou no rio. Amém. Rebro, Amém. seterecanto, remande, Amém. várzea. Amém. Assim como curei Naamã, Amém. eu também vou curar a minha serva Amém. Lídia. Amém. Não é sobre mim. Amém. O programa não é meu. Amém. Quem apresenta é Deus. Amém. Amém. Ele coloca agora na minha cabeça. Amém. Assim como curei Naamã, Glória. diz a ela que eu sou tomo o posse. Deus da vida dela. Eu tomo Que eu posse. também vou curar. Eu creio. Eu creio. Eu também vou curar Eu os creio. ossos, tudo Eu aquilo creio. Eu creio. que foi decretado paralisia em nome de Jesus no seu corpo. Eu recebo. Eu sou o Deus que Eu cura. recebo. Eu sou o Deus que restaura. Amém. Ah, requebose, Aleluia. mandevácia, Glória a Jesus. rebrácio, recanto, Aleluia. remandevácia. Glória. Oh, se Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Não Aleluia. morrerei, viverei, Amém. contarei as Amém. histórias, o testemunho do Senhor em nome Amém. de Jesus. Amém. Não vais morrer agora. Amém. Amém. Porque Deus já te curou. Já começou a Já. cura. Receba a cura. Serva Edna já. Eu recebo em nome de Jesus. Já. Eu nem leio, não, mãe. Amém. Isso é dele. Amém. Ele diz a ela. Amém. Amém. Eu curei Naamã. Eu sou mesmo Deus ontem e hoje serei para sempre. Amém. Amém. Sou o Deus que eu vou curar ela. E também vou curar você que está ali. Amém. Que Amém. vai receber esse vídeo com fé, que vai Amém. tomar posse Amém. desta unção da cura. Amém. Para nosso Deus nada é impossível. Amém. Por isso ela chegou até aqui hoje, nesta cadeira. Amém. Porque este programa tem a unção da cura. Amém. Receba a cura. Amém. Nada é impossível. Amém. Meu Deus. Amém. Serva Edna, o processo de recuperação é ainda mais difícil do que a própria dor. Porque parece que o tempo passa e nada acontece. Eu olhava para mim, passa janeiro, fevereiro, março, abril. Serva Edna, é bom olhar para alguém e dizer, vai passar. Vai passar, está tudo bem. Sim. Aguenta mais um pouco. Sim. Mas serva Edna, ver janeiro até dezembro, você continua na cama. Vem novamente janeiro até dezembro, você continua na cama. Se não é Deus. Se não é Deus, serva Edna. É verdade. Entramos em depressão. Meu Deus. Se não formos fortes o suficiente, desconvertemos. É verdade. Desacreditamos. A nossa fé cai. Sim. Será que existe mesmo um Deus? Sim. Cadê você que todo mundo fala? Cadê você que Por aparece quê? no céu? Por que eu? Se eu te sirvo, Yeah. se eu dizimo, É verdade. se eu oferto, se eu visito, se eu jejuo, Uhum. se eu oro, É verdade. se eu ajudo quando posso. É mesmo isso. Se eu estou tua serva, sou tua Eu estou serva. aqui, disponível para si. Amém. Por Amém. quê, Pai? Amém. Se até aquela pessoa que não te ora, que não te recebe, faz e desfaz e nada acontece. Yes. Por Meu que eu, Deus. Pai? Por quê? Mas ao mesmo tempo que nos questionamos, serva Edna, lá no fundo recebemos um conforto. A voz do Espírito Santo que diz apenas confia. Confia. É verdade. Serva Edna, o meu marido não conseguia olhar para mim. Ele ia me ver todos os santos meses, mas ele não conseguia fixar o olho em mim. Meu Deus. Ele olhava para mim, pegava a cabeça, olhava para o chão. E eu sentia que ele estava a morrer aos poucos comigo também. Foi quando eu disse, se Deus disse, eu vou sair dessa. Amém. Serva Edna, eu, 2024, deletei-me nas mãos do Senhor. Que eu disse, Deus, daqui em diante eu sou já o Senhor. Porque chegou uma altura, serva Edna,
sentimos que o comprimido já não faz efeito, que a ampola já não faz efeito, que o conforto da mãe, do pai, da irmã já não faz efeito. Eu disse, pai, agora é só o Senhor na minha vida. Serva Edna, eu comia, dormia, e de repente eu senti que comecei a voltar. Novembro de 2024, quando eu voltei para a reconsulta, a Serva Edna, o médico olhou para mim. É a senhora? Disse, sim, doutor, sou eu. Amém. Ele olhou para mim e disse, a senhora tem um bom corpo. Eu olhei para ele e disse, doutor, não, eu não tenho um bom corpo. Se o senhor falasse português, eu iria lhe explicar o que realmente me voltou à vida. Amém. Porque não é o meu bom corpo. Uhum. É a mão daquele que não dorme. Amém. Serva Edna, eu ia dormir e já não sentia meu coração bater. Meu Deus. Eu já não tinha certeza se iria acordar dia seguinte. Deus. E quando eu despertasse 5 horas, olhava para mim, Deus, acordei novamente. Ai, Jesus. O médico olhou para mim e disse, a senhora tem um bom organismo. A senhora é inacreditável. Porque há quem passa, há quem apanha escleroderma e só levanta 4 ou 5 anos depois. A senhora está a caminhar. Porque você vai, não, os meus músculos ficaram tão contraídos, as minhas mãos agora estão abertas. Sim, ok. Eu voltei assim, os braços assim, colhidos. Meu Deus. As pernas do mesmo jeito, eu não conseguia nem olhar para a direita, nem para a esquerda, nem para o ar. Eu ficava assim. Deus. A minha irmã dava-me banho e aquilo com muito cuidado porque o corpo todo doía-me. Eu fiquei com feridas, se a Serva Edna puder observar. Estou sim. Os dedos todos começaram a ter ferida, a pele ficou completamente sensível. Porque depois eu, de tanto estar dentro, e Cape Town é tão frio, que eu comecei a danificar a minha pele. Eu coçava e saía. Tipo, caspa, uma coisa assim. Não, a pele mesmo. A pele saía mesmo, Serva Edna. Deus. Eu tinha que fazer o esforço de ir ao supermercado, fazer a compra do mês. Mas o que me matava era o olhar das pessoas. Porque há quem olha para ti e vai se questionando, mas o que é que ela tem? Por que está aqui? É verdade. Por que não se fecha? Mas É Deus verdade. é tão bom, Deus é tão grande, Serva Edna, Amém. que nós levantamos, ouvimos e não interiorizamos. Amém. Porque chega uma altura que Deus dá-nos a capacidade de filtrar aquilo que realmente interessa. Sim. E quando eu cheguei nessa altura, eu disse que seja o que Deus quiser. Amém. Se eu me sentar, se eu continuar deitada, eu não voltarei à vida. Então, com dor ou sem dor, eu vou me levantar. Amém. Eu fazia esforço, comecei a fazer um esforço tremendo para poder caminhar. Não Você deixaste essa luta, essa doença te matar. Isso é muito importante. Por isso é que temos o Josué, esforça-te, né? Certo. Quando Deus diz esforça-te, Amém. para mim eu generalizo. Amém. É Amém. nós nos esforçamos em tudo, Amém. toda a área da nossa vida. Amém. Não aceitarmos certas Amém. condições que às vezes Satanás quer nos colocar Amém. para nos paralisar. Amém. Então você é uma grande mulher, você é uma Amém. guerreira. Amém. E como é que está? Como é que estás agora? Porque eu pude perceber, né? Sim. Bem antes de eu intervir, Sim. que as coisas começaram a ganhar vida, a ter sentido. O refrigério, Amém. o alívio começou a vir quando você entregou tudo na mão de Deus. Amém. Porque já o compromisso já não fazia efeito, nada fazia efeito, o consolo da mãe não fazia efeito, a visita do esposo não fazia efeito. Então aí entregaste tudo 100% na mão de Deus. Foi aí onde começou a vir o alívio. Começou a vir o alívio, começou a vir
a sensação do bem-estar, serva Edna. É que nós, às vezes, eu aprendi com tudo isso que vivi, serva Edna, que nós, afinal, passamos em determinadas situações e vivemos o que vivemos porque, por mais que a gente diga eu entreguei na mão de Deus, há vezes que a gente não entregou. Não. Entrega depois recebe. Não, serva Edna. Yeah. Não. Yeah. O entregar realmente é diferente do dizer que entreguei. Yes. Porque quando nós descansamos na mão do Senhor, Amém. serva Edna, é uma paz, Amém. é um conforto inexplicável. Uau. Porque as pessoas ao meu redor olhavam para mim, mas o que é que nós vamos fazer? E eu, de bem com Deus, Ah, boa. de bem com Deus, porque eu sentia que tinha voltado à vida, serva Edna, por mais que os frutos ainda não eram visíveis, Visível já. mas lá no meu interior as coisas já estavam a acontecer. Amém. As coisas já estavam a acontecer. E o meu conselho hoje, se a serva permite-me, Sim, sim. é fazer com que as irmãs, os irmãos aí em casa, que muitas das vezes passam por diversas situações e acham que é o fim, porque quando estamos lá, no fundo, serva Edna, quando já não resta nada, nós automaticamente pensamos que é o fim. É verdade. Pensamos que nada mais faz É sentido. verdade. Estamos no fundo do poço. Estamos no fundo do poço, literalmente no fundo do poço. Mas quando se tem Cristo, Amém. se pensarmos no verdadeiro castigo que Cristo teve por nós, porque serva Edna, nenhum de nós, eu tenho a absoluta certeza que nenhum de nós teria a coragem suficiente de morrer por pecado do outro. É verdade. Porque falar é bom, serva Edna. Sim. Agora, ao viver realmente. Viver realmente é. É Porque se verdade. pensarmos naquilo que Cristo realmente fez por nós, vamos levantar, serva Edna. Sim. Sim. Vamos levantar. Amém. Amém. Continuas a medicação. Continua a medicação, Amém. graças a Deus. Agora, mais forte. Glória a Deus. Porque eu tive que voltar também agora em abril, porque o médico diz que eu tenho que voltar ainda de 6 em 6 meses. Amém. Agora em abril, quando fomos à balança e a doutora viu que eu estava a pesar 54 quilos, ela Uau. pulou. Ela Glória a gritou. Deus. A felicidade daquele médico que pensou que nada, se calhar já era o fim também. Sim, sim, sim. E ao ver que a paciente está de volta à vida, Sim. de certa forma dá uma satisfação. Exato. E agora, a essa altura, a serva Edna, apesar de estar ainda sob efeito da medicação, estou feliz, estou recuperada. Sim. Quase 3 anos depois, eu voltei para a minha casa, Uau. para o meu lar, Glória a Deus. para o meu marido, para a minha vida. Oh, Deus. E eu digo que se Deus não permitiu que eu alcançasse em 2022, é porque o melhor ainda está por vir. Em nome de Jesus. Está sim, senhora. Se por Deus vir. permitiu, serva Edna, que eu vencesse esse vale, Sim, sim. porque já venci em nome de Jesus, é porque o melhor ainda está por vir. É verdade. Eu tive a ver uma reportagem, serva Edna, num dos canais televisivos angolanos que nós temos, de alguém que foi pedir ajuda, que disse que realmente também estava com escleroderma. Quando eu via a irmã, eu voltei a reviver aquilo que eu vivi em 2023 e disse, se Deus me der a oportunidade, algum dia, de contar o que eu vivi, eu vou dizer àquela irmã, para que ela me permita apresentar a ela o Deus que me tirou daquele vale onde ela está agora. E quando o pastor Maquima disse-me que eu viria ao Pó de Fé, eu disse, Deus, muito obrigada, porque eu não estava à espera. Amém. E por estar aqui, eu vou pedir à irmã, se me vir em alguma plataforma,
levante. Eu sei que quando estamos naquela situação, porque escleroderma dói, serva Edna. Meu Deus. Não dói só a mão, só a cabeça, só o pé. Dói o corpo todo. Se a irmã me estiver a ver, eu obviamente não tenho dinheiro porque deixei de trabalhar e se não fosse o meu marido, o meu pai, a minha mãe, as minhas irmãs, não sei onde eu estaria. Dinheiro não tenho, minha irmã. Mas permita-me apresentar o Deus que eu tenho, que me tirou daí. Se me estiver a ver, entre em contato. Eu sou a irmã Lídia Magalhães. Procura-me. Eu agora sei o sabonete adequado. Eu agora sei o creme adequado para a situação de quem vive a escleroderma. Eu agora sei o alimento adequado, onde podemos encontrar os nutrientes, as vitaminas. Então, se puder entrar em contato, entre, por favor, e permita-me abraçar-te, permita-me dizer que Deus é Deus e que o homem pode dar a última palavra, mas se Deus não der a sua última palavra, não é o fim. Amém. Não é o fim. Amém. Meu Deus. Amém. Que programa muito abençoado. É sim, serva Edna. Que programa abençoado. Sentia que estava na hora de levantar pessoas, porque quando passamos em determinadas situações, às vezes pensamos que somos os únicos. Agora, quando ouvimos, sim, quando vemos pessoas que passaram, estão em pé, ali conforta-nos um bocadinho mais. é verdade. Por isso senti a necessidade de cá estar. Amém. E dizer que Deus é real. É verdade. Deus é real. Deus é, serva Edna. E vai Deus te levantar para um propósito Amém. muito lindo, Amém. muito maravilhoso. Amém, serva. Tem aquele louvor que diz: tão lindo é Amém. cada momento. Amém. Amém. Vais viver momentos tão Amém. lindos, Amém. tão lindos. Amém, serva. Deus vai te conectar com muita gente. Nada é por acaso. Nada é por A acaso. Bíblia diz: em tudo devemos dar Graças a graça. Deus. E só lá à Amém. frente nós percebemos o porquê que nós passamos o que onde nós passamos. passamos. É verdade. Não foi por É acaso. verdade. A luta não te matou. Amém. Hoje estás aqui uma grande mulher. Amém. Amém. Deus vai te levar em níveis, vai te conectar com pessoas que você vai ser a cura. Amém. Amém. Através da unção que Ele colocou em ti. Amém, serva. Porque carregas uma unção que lá no teu secreto Deus vai te mostrar, vai te Amém. revelar. Amém. A unção que você carrega brilhante. Amém. Amém. Serva, Amém. que entrar em contato com este pó de fé, Amém. procura a serva Lídia. Amém. Ela é melhor do que ninguém para Amém. explicar, para te ajudar a sair dessa. Amém. Tudo aquilo que você ultrapassa, Uhum. você governa, você ganha autoridade. Amém. E ela tem autoridade. Amém. Espírito Santo manda e Nós nós, como obedecemos. sempre, só Amém. obedecemos. Amém. Serva Lídia, os teus beijinhos, para quem você quer mandar? Os meus beijinhos, serva Edna, muito obrigada pela oportunidade. Primeiramente a Deus, porque sem Ele nada somos. A esse Deus tão poderoso, Amém. tão grande na minha vida, que hoje eu tenho certeza que algum dia, quando eu partir, é porque Ele realmente permitiu. Yeah. Depois, para o meu esposo, esse homem incansável, esse homem que nunca largou a minha mão, esse homem que, apesar de tudo e todos, esteve aí. E hoje voltei para casa. Graças a Deus, quase 3 anos depois, estamos juntos novamente. Ao meu marido, ao meu pai, os irmãos Maurício, a minha mãe, Elisa Maurício, aos meus irmãos de sangue, aos meus irmãos espirituais, padrinho Maquimba, madrinha Sandra, as minhas irmãs em Cristo Jesus que nunca me largaram. Amém. Grande abraço, muito obrigada pelo vosso amor. A minha mãe, nesse processo de cura, disse: eu sabia que você era amada, mas não tinha noção que fosse tanto. Glória. Porque os irmãos foram visitar-me no Kwanzaa Sul, porque eu recebi conforto, porque eu recebi amor. Então, a família toda, muito, muito
muito obrigada. Sou Deus para pagar tudo que vocês fizeram e ainda fazem por mim. Glória. Que Deus vos abençoe. Que Deus vos abençoe, sim, que Deus vos abençoe. Amém. E que, a partir de hoje, Amém. orem Uhum. para a serva Lídia. Amém. Amém. Assim como vocês têm sido intercessores do Pó de Fé, Amém. abracem essa causa. Amém. A Bíblia diz que nós devemos orar um pelos outros. Uhum. Vamos orar para a serva Lídia, para ela continuar a impactar vidas. Amém. Porque realmente eu nunca ouvi essa doença, nem sabia que existia. Sim, é rara. E acredito que muita gente está a passar por E isso, não mas só que sabe. não sabe, tem sintomas, tem sim, tudo. é sim. Já tomaram medicação, já fizeram Amém. tudo. Amém. Amém. Mas se calhar é essa doença que Amém. a serva Lídia É tinha. sim, é sim. Sim, porque ela tinha essa doença. Sim, sim. Ela é uma mulher curada. Amém. Uma mulher de luz. Amém. É uma mulher que nasceu para curar. Amém. Olha, aproveitar a oportunidade que a serva Edna acabou de dizer. É verdade que muita gente pode estar a sentir os sintomas. E como é uma infecção rara, nós não sabemos. Sim, Porque a escleroderma existe. sim. É uma infecção rara, a médica fez questão de dizer, é raríssima. Meu Deus. Não acontece em mulheres com menos de 50 anos, mas existe. É um problema grave que não passa com facilidade, aliás, não cura 100%, mas em nome de Jesus nós seremos curadas. Em nome de Jesus. E se puder-se fazer alguma coisa, se alguém de direito me estiver a ver, me puder ouvir, eu vi a mana que foi à televisão pedir ajuda, é porque realmente está sem recursos. Se puder fazer alguma coisa, porque é doloroso viver isso, saber que nós sentimos algo que nenhuma medicação faz efeito, é muito difícil. É verdade. Se puderem ajudar, por favor, façamos alguma coisa. Obrigada, serva Façamos de sim Deus. alguma coisa, Amém. façamos o bem. Amém. Pega na mão do teu irmão Amém. e anda com ele, caminha com ele. Amém. Espírito Santo mandou, mais uma vez Amém. nós obedecemos. Amém. Obrigada a vocês que têm partilhado a nossa página. Continuem a partilhar. A tua partilha é evangelização. A Bíblia diz, idem por todo o mundo e pregai o evangelho. Amém. Cada partilha sua Amém. é evangelização. Amém. É pregar o evangelho. Amém. Subscrevam a nossa página. Amém. Curtam a nossa página. Acionam o sininho. Amém. Nós contamos com a tua partilha. Amém. Seja um patrocinador Pó de Fé, seja um parceiro Pó de Fé, seja também um semeador Pó de Fé, porque o nosso ministério precisa das suas sementes. Vocês sabem que não é fácil fazer a obra de Cristo. E muitas vezes, volta e meia, nós temos necessidade para uma ou outra coisa. Você que tem sido impactado com os nossos conteúdos, Amém. patrocina o nosso canal, semeia neste ministério. Obrigada a você pela tua audiência, pelas mensagens, pelo carinho, pelas orações. Muito obrigada. Deus abençoe vocês. Vamos aos nossos patrocinadores e parceiros. Comissão Emergida para Cristo Jesus, nosso parceiro Pó de Fé. Biju Online, Amém. uma marca de semi-joias personalizadas, estão em Portugal e fazem envio a toda a Europa. Por acaso hoje não estou com meu filho, que é banhado dos 8 quilates de ouro e uma bijuteria que eu muito amo. Pixeltech, parceiro fiel Pó de Fé, responsável por essas imagens de qualidade. Toques Beleza com Fé, responsável por cuidar da beleza da escolhida de Deus. Conto de Fada, como sempre, vocês já sabem, nosso parceiro fiel que não nos deixa mal, com os arranjos únicos, cheirosos, para nossas convidadas que são escolhidas a dedo por Deus. Serva de Deus, para ti com muito prazer, porque você merece. Muito obrigada, serva Edna. Obrigada, Conto de Fada, Carlinhas, Obrigada. do meu coração, beijinhos. Picnic Space, um salão de evento, de festas, casamentos, batizados, aniversário, conferência,
Tudo que você pode imaginar, todo tipo de evento, o Picnic Space está em altura para te receber. Estão a 50 metros antes da rotunda da FUBU, aonde, é claro, a Serva Edna casou-se. Amém. Aquele salão magnífico, lindo e maravilhoso. Foi o salão que me recebeu num momento muito alegre, muito feliz da minha vida. O Lambatúdia, o melhor buffet da cidade de Luanda, também serviu no meu casamento. Muito obrigada a todos vocês do outro lado. Continuem a orar para nós, continuam a interceder, continuam a mandar mensagens, continuam a se rever nos conteúdos, que eu estou aqui. Nós estamos aqui, o Pó de Fé, para levar para ti os melhores testemunhos que vão impactar, direcionar, salvar a tua vida. Beijinho em vossos corações, até a próxima.